Bom dia! Irmãos, sabe, eu tenho algo para falar para vocês hoje. Tem horas que a gente se embaraça na vida. Parece que a gente se perde de propósito. E Deus, quando Ele vai dar aquele beliscão na gente e dizer acorda, a gente ainda reclama. Mas esse é o tempo de Deus colocar as coisas no lugar. Organizar, sabe? Tudo aquilo que a gente bagunçou, que a gente desarrumou, Ele está organizando. Então tem horas que a gente vai achar que tudo fugiu do nosso controle. Mas tenha certeza de uma coisa. É Deus que está trabalhando por você. O universo inteiro conspira a favor de quem teme a Deus. E não adianta. Podem se levantar, tentar fazer o que quiser para destruir um homem ou uma mulher de Deus, não vão conseguir. Porque a Bíblia é clara quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então essa manhã, fecha teus olhos e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor organize a nossa casa, organize a nossa vida. Somos desobedientes, falhos, erramos, muitas vezes trocamos a tua voz por vozes contrárias, trocamos o certo por meia dúzia, mas tu podes reorganizar a nossa história. Traz um mundo perfeito aos teus olhos para nós. Traz a história perfeita, como a de Jó, que viveu uma grande restituição. Como a de Ana, que foi mãe de Samuel. A estéril é mãe de filhos e isso só tu podes fazer. Abraça-nos nessa hora. Nos redime e nos dá a oportunidade de começar outra vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é sábado, 8 de novembro de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lucas, capítulo de número 11. Verso 5 em diante diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães, digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que tiver necessidade. É uma palavra que nos ensina algo grandioso. Quando a gente insiste em algo, nós vamos ter, sendo a vontade de Deus ou não. Porque Deus também tem a sua vontade permissiva. Deus é um pai bom. E como um pai bom, ele quer ver os filhos felizes. E tem hora que os filhos só vão ficar felizes se fizerem o que querem. Mas essa palavra quer nos ensinar algo. Imagina só, você está deitado em casa, sua família, já passa da meia-noite, mas seu melhor amigo bate na porta. Abre, tô com fome, me dá um pão. Você está deitado naquele ar-condicionado, com aquele cobertor. Você vai dizer, poxa vida, tanto tempo para ele me incomodar, ele tinha que me incomodar agora. E você vai dizer, volta amanhã. Mas a pessoa continua batendo na sua porta. Primeira coisa que você vai dizer, vai acordar toda a minha família. Então você se levanta e você vai servir aquela pessoa que te incomoda. Deixa eu só te falar uma coisa. Deus, Ele manda te dizer esta manhã que se você parar de orar, o milagre para de pingar. Mas se você voltar a orar, o milagre voltará a descer para as tuas mãos. Por que o milagre não chega, Senhor? Porque você não tem buscado. Conhece a história da viúva e o juiz iníquo? A viúva perdeu tudo na cidade, é bíblico. E daí ela tinha uma causa. Então ela vai lá no tribunal pedir para o juiz julgar a causa dela. Todos os dias ela vai lá e o juiz diz, sai, para de me incomodar, vai embora, volta outra hora.
Só que aquela mulher não desistiu. Ela continua indo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes. O juiz olha e diz: eu não queria te abençoar não, mas de tanto você me encher o saco eu vou te dar. Tem horas, irmãos, que a gente precisa continuar batendo na porta. A própria Bíblia diz: aquele que bate vai achar. Aquele que procura vai encontrar. Então, se a gente tem um Deus que entrega as coisas para nós, um Deus que movimenta o reino espiritual ao nosso favor, esse Deus se preocupa conosco. Esse Deus vai nos honrar, mas nós precisamos pedir. E aí você fala: bispa, mas Deus não sabe o que eu preciso? Sabe. Mas a Bíblia diz que o nosso Pai conhece as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir as nossas petições. E tem gente que é tão egoísta, que ela só pede o que é bom para ela. Ela esquece de orar até pelos filhos, pelo marido, pela família. Nós precisamos orar da seguinte forma: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas, se a tua vontade for, Senhor, que eu mude, faz acontecer. Se a tua vontade for que eu tenha essa aprovação, me dá, Senhor. Se a tua vontade for esse casamento, faz acontecer. Se a tua vontade for uma empresa nova, faz acontecer, Deus. E se eu fiz algo que não é da tua vontade, frustra os meus planos. Precisamos entender que Deus, Ele é nosso Pai. Mas se você que é pai que está me assistindo, o teu filho pedir alguma coisa e você que puder dar, você vai negar? Claro que não. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente se acomoda. A gente se acomoda no pecado, na miséria, nas dívidas, de andar de cabeça baixa. A gente se acomoda. E daí? Tá tudo certo. A gente não tá nem aí para nada. Deus tem um tempo onde Ele quer encher os nossos celeiros. Deus tem um tempo onde Ele quer nos abençoar. Ele quer derramar bênçãos sem medida sobre nós. Só que primeiro Ele olha para nós e diz: arruma a casa, corrige os erros, reconhece que você falhou. Eu tenho algo grande para você. Mas você precisa medir o tamanho do grau dos seus erros do passado. O que você está sofrendo é uma consequência deles. Se alinhar comigo para não sofrer mais e não ter mais prejuízos. Nós podemos viver o sobrenatural. Aqui, o amigo que vai bater na porta tarde na noite, ele vai conseguir o que ele quer porque ele insiste. Eu não sei o que você está buscando, você que está me assistindo. Mas eu sei que se você insistir, se você orar e se você colocar diante do Senhor, Ele vai te dar. O que nós mais desejamos? Chave. Mas será que chave é o principal que Deus tem para nós? Ó o barulho da chave. Vou te dizer que não. O principal que Deus tem para nós começa aqui. Sem saúde a gente não é nada, não faz nada. Sem uma mente equilibrada a gente não faz nada. Sem as mãos, os pés saudáveis, a coluna saudável a gente não faz nada. Sem um coração saudável não se faz nada. Então comece a orar para Deus restituir o equilíbrio do teu corpo. Ora comigo. Deus, restitui nossas mentes, pensamentos, equilíbrio emocional. Restitui nossas mãos, nossos pés, os ossos da coluna. Fortalece, Senhor, os nossos joelhos, tornozelos. Nos ajuda. Coloca um sangue puro nas nossas veias. Nos dá força para trabalhar. E trabalhando, o Senhor nos ajuda a conquistar a nossa casa própria. Nos ajuda a conquistar, assim, o nosso carro, do jeito que nós sonhamos, Pai. Cada um aqui pede de um jeito, o Senhor pode fazer. Ajuda essa mãe que ora por esse filho, tu pode mudar a história, liberta. Ajuda, Senhor, esse empresário que está em dívidas. Ajuda esse empresário que precisa se levantar. Tu podes, meu Deus. Quero pedir ao Senhor hoje, que assim como aquele amigo abre a porta para dar o pão depois de meia-noite a um amigo importuno, que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia. Não leva em conta os nossos erros. Não leva em conta as nossas falhas. Mas nos ajuda, nos abençoa, nos protege. Livra-nos de nós mesmos. Quantas vezes perdemos para nós, mas queremos hoje recomeçar. Faça uma oração de entrega ao Senhor. Diga: Senhor, eu entrego o meu corpo,
Eu entrego minha alma, eu entrego minha vida, eu entrego meu presente, meu passado, eu entrego tudo que você tem me dado nas tuas mãos. Cuida de mim, livra-me do mal, me protege e que eu possa viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Se tudo é possível que crer, você pode ter e ser qualquer coisa. Mas lembre-se, a perfeição começa aqui, para depois se transformar aqui. Você não pode querer só o físico sem antes tratar o seu eu. Busque Jesus, chame por Ele, Ele vai honrar você. Não esqueça de se tornar um dizimista do ministério. Nós abençoamos você diariamente orando pela tua vida. E temos vários testemunhos de pessoas que se tornaram dizimistas do ministério e elas prosperam na vida. Não porque o nosso ministério é melhor, mas porque nós temos um compromisso com Deus, com a verdade, com você. E realmente consagramos teu dízimos, tuas ofertas e direcionamos de forma reta, correta, para onde deve ser enviado. Deus, Ele abençoa aqueles que honram a Ele. E a palavra do Senhor diz que Ele estende a sua mão sobre aqueles que o amam. O Pix do Ministério é 40 358 687 1000 contra 56. Não esquece, se inscreve no canal aqui, ó, ativa o sininho, deixa seu like e seu amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Olá, tudo bem? Eu sou Virgínia Arruda e eu trago um convite especial para você. Quero te convidar para conhecer o Virgínia Arruda Beauty Concept. Está localizado no Marista, na rua 137, 455, em Goiânia. Não é um salão, é um lugar para você obter a sua experiência. Viva essa experiência do Virgínia Arruda Concept, aonde você entra. Da recepção até a tua sala de atendimento, nós fazemos de tudo para que você tenha um bem-estar físico, mental e espiritual. Você tem todos os tratamentos e procedimentos que você possa buscar. Nós ainda cuidamos da tua refeição, desde o café da manhã ao teu jantar. Com uma sala de haloterapia, sala de massagem, aparelhos, sala de noiva, sala de debutante, pacotes promocionais para você e muito mais. Chama agora. Faz o seu orçamento pelo WhatsApp 0629 9810 1408. Virgínia Arruda Beauty Concept. Pensando não somente no bem-estar do seu corpo, mas também na sua alma.